Que a graça e que a paz do Pai Celestial esteja com você e que o Filho esteja presente na sua vida. É necessário que tenhamos comunhão intensa com Ele. É necessário que nesses dias difíceis que estamos passando, possamos nos lembrar das fiéis palavras do Mestre. Ele é o nosso Mestre, Ele deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero que você possa perceber que existe uma responsabilidade da minha parte e da sua parte, porque Ele deseja e Ele procura servos que sejam fiéis e prudentes e que sejam bons, porque o servo bom, fiel e prudente é aquele que reage às palavras do seu Senhor. E o nosso único Senhor, o nosso único Salvador e nosso único advogado fiel é Yahshua Mashiach, Jesus Cristo. E o seu Pai, o Pai das luzes, o Pai Celestial, o Pai, o Criador de todos, de toda a vida, Ele deseja que você e eu possamos ser como Ele, amoroso, misericordioso, porque Ele é um Pai amoroso e misericordioso, que tem praticado a justiça aqui na terra, porque o que estamos passando aqui é por causa das nossas escolhas, e o mundo está passando por aflições, mas o mundo não está sendo destruído, ele está sendo alertado para o juízo final e para a volta do seu Filho. O Filho, ele está voltando, e o meu nome, eu me chamo Jesus a Devir, e eu quero ser um servo fiel e prudente. Eu preciso também de vocês que possam ouvir estas palavras e possam também praticá-las. É necessário que pratiquemos. Por falar nisso, Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, diz o seguinte: o que Jesus ele veio fazer aqui na terra. Diz assim, Jesus disse e diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ele deixa muito claro que duas classes de pessoas, os escribas e os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que continuaram, porque o único que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi Jesus Cristo. Portanto, a classe dos discípulos continuam do mundo e dos políticos, porque foram três classes que mataram Jesus. O mundo, porque aceitou as palavras dos escribas e fariseus; os políticos, representados por Pôncio Pilatos; e o mundo, os políticos e a religião, que é representada pelos escribas e fariseus. Estes aqui que mataram Jesus, porque queriam o lugar de Jesus e viram que ele era o Filho de Deus, sim, mas preferiram que Jesus fosse morto. Portanto, Jesus, ele diz aqui que se a nossa justiça, se nós não observarmos a palavra de Deus, se nós não a cumprirmos como deve ser cumprida, e se nós aceitarmos um ensino fraco, diz aqui, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, porque nós devemos, aqueles que ensinam a palavra de Deus, devem ser como os discípulos, devem ser a luz e o sal da terra, de acordo com os versículos 13 ao versículo 16, que diz que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Nós devemos observar a palavra de Deus, aqueles que ensinam, para que nós não sejamos como os fariseus. E hoje os fariseus estão em situações difíceis, porque eles se apoiaram em grandes templos, e esses grandes templos não podem ser reabertos, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está para se cumprir ainda, porque Jesus está voltando. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os homens a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar. Por isso que eu estou aqui procurando ensinar num alto nível, de acordo com o que Jesus quer, porque se for ensinado de qualquer forma, sem observar, o que vai acontecer? Jesus, ele vai reprovar. Que diz o versículo 20: porque eu afirmo que se a justiça de vocês, se a prática de vocês em relação à palavra de Deus não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, são versículos de responsabilidade. Eu quero que você possa ter isso em mente. O versículo 20: porque Jesus afirma que se a justiça de vocês, se a prática da palavra de Deus de vocês não excederem muitos dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Tenha um bom dia.